Bom dia, alunos! Vamos continuar então nossas aulas de botânica e eu quero lembrá-los que está disponível no AVA um glossário com os termos que vamos usar nesta parte da biologia. São muitos termos novos e vocês devem consultar esse glossário sempre que tiverem alguma dúvida ou que surgir algum termo novo, ok? Na medida do possível, também vou reforçando o significado de cada termo, mas o glossário será a melhor fonte de consulta até que esses termos se tornem corriqueiros para vocês. Prestem muita atenção sempre no prefixo das palavras, como iso, hétero, mega, micro, por exemplo, e também nos sufixos, como fito, filo, cito. Os prefixos iso, que significa igual, hétero, diferente, mega, grande, feminino, micro, pequeno, masculino, e os sufixos fito, vegetal, planta, filo, folha, cito, célula. Então vamos agora ver um ciclo um pouco mais complexo, onde poderemos ver a transição das plantas vasculares sem sementes para as plantas vasculares com sementes. Este é o ciclo de vida da Selaginella, que é um gênero pertencente ao grupo das licopodíneas. Atenção que entender este ciclo vai ajudar muito para que vocês entendam a reprodução das gimnospermas e depois das angiospermas, e também a origem evolutiva das sementes. Em botânica, os ciclos evolutivos vão se tornando cada vez mais complexos e entender o primeiro, isso é, o ciclo evolutivo das briófitas e depois das pteridófitas e agora das licopodíneas é primordial para depois vocês entenderem os ciclos mais elaborados, como das gimnospermas e mais ainda das angiospermas. Bem, então vamos ver como é que acontece. As folhas férteis dos esporófitos da Selaginella, chamados de esporófilos, ficam agrupadas nas extremidades de certos ramos, formando estruturas denominadas estróbilos. No estróbilo, nos pontos de inserção dos esporófilos, formam-se os esporângios, que são constituídos por um pedúnculo e por uma bolsa com os esporócitos, que são chamadas as células-mãe dos esporos. Esses esporócitos sofrem meiose e dão origem a esporos haploides. Nos estróbilos das selaginelas se tem esporângios de dois tipos. O primeiro é o megasporângio, que produz o megásporo, e as folhas férteis onde se formam são chamadas de megasporófilos. Estes ficam na parte de baixo do estróbilo. Na parte superior do estróbilo ficam os esporângios menores e mais escuros. No interior de cada um deles formam-se várias células haploides e pequenas, que são o resultado da divisão meiótica dos esporócitos. Cada uma dessas células produz um esporo pequeno, o micrósporo. Por analogia, os esporângios que contêm os micrósporos são chamados de microsporângios, e as folhas férteis, onde eles se formam, são chamadas de microsporófilos. Então, quando os microsporângios e o megasporângios amadurecem, liberam respectivamente micrósporos e megásporos. A célula contida no micrósporo divide-se várias vezes por mitose e gera no interior da membrana do antigo esporo um conjunto de células haploides que constituem o gametófito masculino, conhecido como microgametófito ou também microprótalo. Depois, cada microgametófito diferencia-se em um único anterídeo com anterozoides flagelados no seu interior, que são os gametas masculinos. O gametófito feminino forma-se por divisões mitóticas da célula contida do megásporo. Na região do gametófito feminino,
que é exposta pela ruptura da parede do megásporo, diferenciam-se alguns arquegônios, cada um deles com uma oosfera, que é o gameta feminino. Aqui temos um fenômeno denominado endosporia, porque pelo fato do gametófito e os gametas se desenvolverem no interior da membrana que reveste o esporo. Quando o gametófito masculino maduro entra em contato com a água em estado líquido, seu revestimento se rompe e libera os anterozoides. Aí os anterozoides vão nadar, tá aí a importância da água ainda, né, da dependência da água em estado líquido. Então os anterozoides vão nadar até atingir os arquegônios, nos quais vão penetrar pelo canal e vão até a oosfera. Aí acontece a fecundação da oosfera por um anterozoide, e isso vai dar origem a um zigoto diploide, que vai se dividir por mitose e originar o embrião. Algumas células do embrião vão formar o suspensor, que é um cordão celular, e outras vão se diferenciar em primórdios da raiz, primórdios do caule e primórdios das folhas. Aí a raiz vai entrar em contato com o substrato e começar a absorver nutrientes e água. Na primeira folha que é formada, né, acontece a diferenciação de cloroplastos e tem início então a fotossíntese. Nesta etapa, as reservas nutritivas do megagametófito já estarão se esgotando e o jovem esporófito começa a se tornar autossuficiente. Quando esse esporófito estiver maduro, vai desenvolver estróbilos e o ciclo se completará. O que é importante ressaltar? É importante ressaltar, então, que as selaginelas apresentam 3 características muito importantes na transição das plantas vasculares sem semente para as plantas vasculares com sementes. A primeira importância é a formação de 2 tipos de esporos. A esse fenômeno denominamos heterosporia. Segunda importância, o desenvolvimento dos gametófitos no interior da parede do esporo, que a esse fenômeno denominamos endosporia. E em terceiro, a transformação do megagametófito em uma estrutura precursora da semente. Por quê? Porque essa estrutura vai nutrir e proteger o embrião. Vamos agora ver alguns termos. Eu vou abrir toda a chave, que eu acho que fica melhor falar tudo de uma vez. Primeiro termo, espermáfita. São plantas que têm semente. Esperma, semente, fita, planta. Então, plantas com semente, espermáfitas. Fanerógamas. É um termo que não tem um significado, assim, não é um táxon. Tá? São plantas que têm os seus órgãos reprodutores, vamos dizer assim, visíveis. Traqueófitas. São plantas que têm vasos condutores, traqueias. Gimnosperma. Gimno, nua, esperma, semente. Semente nua. O que é uma semente nua? É uma semente sem proteção. E quem é que protege a semente? O fruto. Então, as gimnospermas, isso é, plantas que não têm proteção da semente, são aquelas que não têm fruto. Angiospermas. Anjo, urna, proteção. Esperma, semente. Então, semente protegida, protegida dentro de uma urna, protegida dentro de um fruto. Plantas que têm fruto são as angiospermas, que protegem, o fruto protege as sementes. Vamos então ver agora o próximo grupo na escala evolutiva, o grupo das gimnospermas. Como eu falei, gimnosperma significa semente nua, isto é, sem a proteção de um fruto. Então, as gimnospermas são plantas vasculares que têm semente, mas não têm fruto. Exemplos. As coníferas estão entre as maiores e mais velhos organismos do planeta.
As sequoias da Califórnia atingem mais de 100 metros de altura e 26 metros de circunferência e chegam a ter um peso de 2.500 toneladas. Na Califórnia se encontra uma árvore batizada de Matusalém, que tem mais de 4.600 anos de idade e é considerado o ser vivo conhecido mais velho da Terra. As gimnospermas, então. Os fósseis mais antigos datam de 365 milhões de anos e as coníferas são o filo mais bem sucedido do grupo. Este grupo vegetal se adaptou muito bem a ambientes de clima temperado, porque é onde a concorrência por nutrientes do solo é menor. Suas raízes são mais longas e com o intuito de acessar lençóis freáticos mais profundos, e também apresentam folhas que têm a forma de agulha, porque assim elas não acumulam neve, né? E podem absorver mais luz solar para a fotossíntese. O grão de pólen. Outra importante novidade evolutiva das gimnospermas foi a conquista da independência da água em estado líquido para a fecundação. Vocês lembram que até agora os anterozoides tinham que nadar até encontrar a oosfera para fecundá-la, né? Nas plantas com sementes, o gametófito masculino parcialmente desenvolvido, denominado grão de pólen, é transferido pelo ar para perto do gametófito feminino, que está no interior do óvulo. Esta transferência é denominada polinização, e nas gimnospermas isso acontece geralmente pelo vento, e é um fenômeno denominado anemofilia. A polinização das gimnospermas consiste na chegada do grão de pólen à amicrópila, isso é, a abertura do óvulo. Quando o grão de pólen chega à amicrópila, forma-se o chamado tubo polínico, por meio do qual o gameta masculino atinge a oosfera, fecundando-a. A formação do tubo polínico é estimulada por substâncias presentes na micrópila. Existem gimnospermas monóicas, isto é, plantas que formam microsporófilos na mesma planta, e plantas dioicas, onde temos plantas diferentes formando microsporófilos. A formação do grão de pólen. Os microsporófilos ficam reunidos formando os chamados microstróbilos ou estróbilos masculinos. Um microsporanjo contém muitos microsporócitos, que são as células-mãe do grão de pólen, que se dividem por meiose e originam micrósporos haploides. O micrósporo se divide por duas mitoses e originam 4 células, 2 células protaliais, uma célula generativa e uma célula do tubo. O conjunto das 4 células revestidas pela parede do grão de pólen é o microgametófito imaturo. Quando entra em contato com o óvulo, o grão de pólen germina e a célula do tubo origina então o tubo polínico. Aí, este penetra pela micrópila, digere-o no celo, abrindo caminho até a oosfera. Durante esse processo, a célula generativa se divide por mitose e produz 2 células filhas, a célula estéril e a célula espermatogênica, que vai originar os gametas masculinos, que são as células espermáticas. Ao atingir a oosfera, o tubo polínico lança nela as 2 células espermáticas. O núcleo de uma delas fecunda a oosfera e forma-se então um embrião diploide, e a outra degenera.
Vamos ver o ciclo reprodutivo do gênero Pinus, por exemplo, tá? Essa planta é originária do hemisfério norte, porém ela é cultivada aqui no Brasil e se adaptou muito bem à região sul. O estróbilo feminino desse pinheiro é conhecido como pinha e certamente você conhece das decorações natalinas. Uma característica do pinus é a folha em forma de agulha, que é chamada de acículas, que é uma adaptação à escassez de água, né? Um limbo menor, perde menos água pela transpiração. Nos pinos, os microsporângios e o megasporângios, assim como a maior parte das coníferas, se formam em estróbilos separados, mas localizados na mesma planta. Geralmente, os microstróbilos ficam na parte mais baixa e os megastróbilos ficam na parte mais alta. Os microstróbilos têm de 1 a 2 centímetros e os megastróbilos podem chegar a 20 centímetros, muito maior. Então, no início da primavera, os microsporócitos, que são as células-mãe do grão de pólen, e estão nos microsporângios, sofrem meiose e cada um deles produz 4 micrósporos haploides. Cada micrósporo diferencia-se em um grão de pólen alado, liberado pelo microstróbilo e é carregado pelo vento até o megastróbilo, o que chamamos de anemofilia. Aí os grãos de pólen caem entre os megasporófilos dos megastróbilos e grudam na secreção que a micrópila do óvulo produz. Quando essa secreção retrai, o grão de pólen entra no óvulo e, ao entrar em contato com o nucelo, ele germina e cada um forma um tubo polínico. Depois de mais ou menos um mês da polinização, o megasporócito se divide por meiose e origina 4 células haploides. 3 degeneram e uma transforma-se no megásporo funcional. A semente. A semente é uma estrutura reprodutiva que se forma a partir do desenvolvimento do óvulo. Atenção, olha a diferença. Nas plantas, o termo óvulo se refere a uma estrutura multicelular constituído por tecido diploide originário do esporófito e pelo gametófito haploide que se desenvolve a partir do megásporo. Já nos animais, o termo óvulo se refere ao gameta feminino. Nos vegetais, o gameta feminino é a oosfera. No interior do óvulo vegetal, diferencia-se a oosfera, que é o gameta feminino. Em alguns óvulos pode haver mais de uma oosfera. Nas gimnospermas, o óvulo se desenvolve a partir de uma folha fértil, o megasporófilo, igual nas selaginelas. A diferença é que o megasporângio das gimnospermas é envolvido por camadas de tecido do megasporófilo, que formam o integumento, e é chamado de binosporângio. Nas coníferas, os megasporófilos ficam reunidos e formam os megastróbilos, os estróbilos femininos. No megasporângio há geralmente um único megasporócito, que é a célula-mãe do megásporo, que vai se dividir por meiose, formando 4 células, mas só uma sobreviverá e formará o megásporo funcional, que vai ficar retido no interior do megasporângio e não será liberado pela planta-mãe. O megasporângio das plantas com sementes contém um tecido nutritivo, que é o nucelo, que envolve o megásporo funcional. Este megásporo vai se dividir por mitose e vai originar um megasporófito, ou também chamado de megaprótolo. O megagametófito forma um ou mais arquegônios, onde se formam as oosferas. Esses arquegônios ficam voltados para a abertura do integumento do óvulo, a micrópila, justamente por onde os microgametófitos vão penetrar e formar os gametas masculinos.
O zigoto será o resultado da fecundação da oosfera, vai se desenvolver em um embrião que vai ficar mergulhado no megagametófito. O conjunto, formado pelo jovem esporófito mergulhado no megagametófito e envolto pelo integumento, é a semente. E o que está acontecendo no óvulo? Estão se formando os arquegônios, geralmente 2 ou 3 por óvulo. E o que está acontecendo no grão de pólen? O grão de pólen, que havia iniciado a formação do tubo polínico há 12 meses antes, está agora nas proximidades do gametófito feminino. Enquanto isso, a célula generativa sofre mitose e origina a célula estéril e a célula espermatógena. Aí, um pouco antes do tubo polínico chegar ao gametófito feminino, a célula espermatógena sofre mitose e origina as 2 células espermáticas, completando o amadurecimento do gametófito masculino. Aí, depois de mais ou menos 15 meses depois da polinização, o tubo polínico chega à oosfera e suas membranas se fundem. O conteúdo do tubo polínico penetra na oosfera e as 2 células espermáticas também, né? Uma degenera e a outra se funde à oosfera. Neste caso, ocorre a chamada poliembrionia, que é quando as oosferas dos 2 ou 3 arquegônios são fecundadas, porém apenas um embrião vai conseguir se desenvolver. Então, como vocês viram, todo esse processo é bem demorado, né? Passam 2 anos desde a formação dos esporângios até a liberação das sementes. O embrião é nutrido durante seu desenvolvimento pelas células do gametófito feminino que estão ao seu redor. Uma das 3 camadas do óvulo endurece e forma a casca da semente. Aí, quando a semente estiver madura e o embrião lá dentro apresentar primórdios da raiz e primórdios do caule e das folhas, que é o cotilédone, vai se desprender do estróbilo feminino, cair no chão e germinar. Isso, no gênero Pinus, acontece no outono do 2º ano após a polinização. Essas sementes geralmente apresentam uma característica muito interessante, que é a presença de expansões que parecem asas para flutuação no ar, o que permite que sejam dispersas por longas distâncias. E o que é germinação? É a retomada do desenvolvimento do embrião, que cresce, perfura a casca da semente e dá origem ao novo esporófito. Durante esse período, o embrião se nutre do gametófito feminino e, quando suas reservas nutritivas acabam, o embrião já tem raiz, caule e folhas, quando ele já é capaz de retirar nutrientes do solo e aí produzir substâncias orgânicas pela fotossíntese. Geralmente, a dispersão é feita por aves e roedores. Entre os roedores, podemos citar camundongos, pacas, cutias e até esquilos. A cutia, como é grande apreciadora do pinhão e pelo costume que tem de enterrar as sementes para comê-las depois, talvez seja, graças a esse comportamento, uma das disseminadoras mais importantes do pinheiro. Tradição no sul do Brasil, principalmente no Paraná, considerar a gralha azul como o principal dispersor do pinheiro do Paraná, porém ela raramente desce do solo, vivendo o tempo todo no alto das árvores, na floresta. Quem esconde o pinhão no chão para possivelmente vir buscá-lo mais tarde é a gralha picaça ou gralha amarela. É uma outra ave que atua como dispersora do pinhão do Paraná é o papagaio do peito roxo. Atenção! Não deixem de, sempre que tiverem dúvidas quanto aos termos, pesquisarem no glossário. Como vocês já devem ter notado, o estudo de botânica é uma crescente de conhecimento e vocês devem construir esse conhecimento.
Não deixem de pesquisar o glossário e também de memorizar esses novos termos, que são muitos. Então, nas gimnospermas, as flores, isso é, o conjunto de órgãos sexuais, é chamado estróbilo, vulgarmente conhecido como pinha. O grão de pólen é o gametófito masculino. O gameta masculino é chamado célula espermática. O gametófito feminino é o óvulo. Atenção, isso nos vegetais, porque nos animais, esse termo óvulo é utilizado para quê? Para o gameta feminino. E nos vegetais, o gameta feminino é a oosfera. E o que é a semente? É formado pela casca, mais o endosperma, que é o alimento do embrião, mais o embrião, que é formado pela oosfera fecundada pela célula espermática. Isso é, o gameta feminino fecundado pelo gameta masculino. Por hoje é só. Na próxima aula vamos continuar com o estudo de botânica e nós vamos ver as angiospermas, ok? Até lá!